porque essa conta aqui eu não uso tanto ela, tá? Mas aqui tem um resultadinho em dólar, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Mais de $1.000 nessa conta aqui, $1.067. Eu vou te mostrar na minha outra conta, tá? Que eu tenho aqui, ó, que é essa conta aqui. Mais de $1.650 nos últimos 3 meses, tá? Nesse momento vai acontecer o pullback. E aí é um Deus nos acuda, porque ou é um pullback para voltar abaixo da média 8 e fazer os preços caírem até os 12 mil. Se ele não superar os 4.200, esquece essa merda. Tá? O S&P 500, eu tô falando já desde a semana passada. A gente precisa, para confirmar uma alta semanal, um rompimento do S&P 500 na região 4.200. Porque se ele fizer um topo mais baixo do que o topo anterior ou um topo igual ao topo anterior, ele vai fazer um padrão de continuação de baixa. É uma acumulação de longo prazo para o preço continuar caindo, tá? E aí uma das coisas que me incomodou muito hoje de manhã cedo, muito mesmo, foi olhar no gráfico do Bitcoin que ele saiu de outro triângulo simétrico. Ele saiu de um triângulo simétrico, ou um padrão que a gente pode chamar, sei lá, padrão diamante. Eu chamo de triângulo simétrico, tá? Que é um padrão de continuidade de alta. E eu vejo que a barra de hoje está querendo engolir a barra de alta. Geralmente, o que acontece depois daqui, pessoal? Geralmente, ele está mostrando para nós um enfraquecimento já nesse ponto aqui, uma retração. Mas muitas vezes acontece o seguinte, ele trava aqui, esse é o gráfico diário, tá, pessoal? Ele trava aqui, faz uma sombra, ameaça que vai perder o fundo anterior, não perde e volta a subir. E aí ele chega na primeira resistência e aí ele começa a aloprar. E aí ele começa a fazer a reversão. Então o que acontece? A gente ainda tem espaço para subir até os $25.000 no caso do Bitcoin. Ainda dá para ver o Bitcoin dos 23 aos 25, só que esse tipo de barra aqui eu não gosto de ver. Porque ela é uma barra de rejeição da barra de sinal compradora. E quando ela faz já logo em sequência, ela não dá tempo de respirar, geralmente ela faz um engana-trouxa aqui. Ela pega aqui, volta, então ela faz uma ameaça que vai cair, mas na verdade ela faz uma sombra, e ela volta a subir no resto da semana. Só que ela sinaliza que a tendência de alta diária está enfraquecendo. Então essa grande venda é um sinal de enfraquecimento da tendência. Então eu posso afirmar para você, se eu olho para uma barra dessas, eu acredito que os próximos dias pode continuar subindo? Acredito. Só que é uma barra que sinaliza desgaste da força compradora e uma perda da força compradora. E aí ele pode bater, assim como lá no S&P 500, o suporte majoritário é os 4.200, nós temos aqui no Bitcoin uma região que compreende entre os 25 mil e 28 mil, que é a mega resistência, que é uma região que provavelmente não vai passar. Por quê? Porque ele é um suporte, pessoal, poderosíssimo, tá? Deixa eu até botar um pouquinho mais pro alto aqui, ó, 28 mil. Então aqui é 28 mil e aqui é 25 mil. Esse suporte majoritário é uma puta resistência. Uma puta resistência, tá? Então ele vai chegar ali, ele vai ter venda. Se ele chegar em 25 mil até 28 mil, ele vai ter enfraquecimento dessa tendência de alta que a gente está enxergando. Muito difícil ele passar reto, tá? Para não dizer impossível. Praticamente 99% de chance dele não passar reto dessa região. Então essa é uma região que muita gente está colocando ordem vendedora. E aí, sabe o que o movimento que o MACD faz, geralmente, se a gente já não enfraquecer agora? Ele geralmente faz isso daqui, ele inverte as duas médias. Você vai ver que ele vai ameaçar realmente perder o fundo anterior, ele vai liquidar as pessoas que vão acreditar que o mercado vai cair, leva o preço até os 25 mil, e aí quando ele voltar para 25 mil, o MACD ele vai fazer isso daqui, ó. Um topo mais baixo que o topo anterior e você vai ter um topo mais alto do que o topo anterior. Você vai ter uma divergência bearish. Nesse momento vai acontecer o pullback. E aí é um Deus nos acuda. Porque ou é um pullback para voltar abaixo da média 8 e fazer os preços caírem até os 12 mil. Ou é um pullback para ele estruturar um suporte, transformar em suporte e conseguir fazer o rompimento.
E isso pode levar meses. Por quê? Porque ele pode lateralizar aqui durante 2, 3 meses. Então a gente precisa de um pullback para a gente pegar uma alta semestral. Por exemplo, a alta semestral não vai acontecer nessa semana, pessoal, do preço sair de 23 e parar lá em 40 mil, 38 mil dólares. Não. Ele ficaria, por exemplo, aqui, ó, pegaria um mês de alta, como foi janeiro, fica lateral no mês de fevereiro, faz a acumulação. Se ele se manter acima do suporte e conseguir romper a resistência dos 25 mil dólares e 28 mil dólares, aí a gente, talvez lá em maio, em junho, a gente chegue nos 29 mil, 35 mil, 38 mil, enfim, a gente teria um impulso de alta semanal. Mas o que eu estou vendo é, cara, ele vai começar a enfraquecer a tendência de alta, tá? Então ele pode continuar subindo ainda até os 25 mil dólares ao longo dessa semana, mesmo se o Fed vai fazer a contração econômica em 25 pontos base. Mas o que eu espero agora é uma reversão aqui no MACD, que ele ameace cair, mas que consiga se segurar aqui por um tempo, volte a subir, faça o pega-ratão e do pega-ratão ele faça a continuação da baixa.